Estudo Bíblico 12. A verdade sobre o juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, verso 14. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. A Bíblia nos deixa claro que a salvação é recebida unicamente pela graça quando aceitamos a Cristo e passamos pelo processo de conversão, arrependimento e confissão dos pecados. O Espírito Santo cria em nós o desejo de obedecer, nos capacita a seguir os mandamentos, a testemunhar publicamente o novo nascimento através do batismo e a desenvolver a perseverança até a volta de Jesus. Muitos de nós, quando ouvimos falar sobre o juízo, ficamos temerosos. O temor está relacionado com a compreensão errada de Deus e seus atributos. João diz que Deus é amor. O ato de julgar na Bíblia está relacionado com a salvação. O apóstolo Paulo nos esclarece como será estabelecido o juízo de Deus. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Através deste texto, podemos concluir que o juízo de Deus será segundo a verdade. Muitos perguntam: o que é a verdade? João relata as palavras de Jesus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O salmista afirma que a lei de Deus é a própria verdade. João descreve no Apocalipse como será efetuado o julgamento. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, e então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A Bíblia faz referência ao livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e são seus seguidores. O profeta Malaquias fala do livro memorial, onde estão relatadas as boas obras daqueles que temem ao Senhor. Este livro registra os maus atos, as más palavras e os maus pensamentos. Os anjos fazem as anotações no livro memorial, visto que eles são as testemunhas no juízo. O sábio Salomão afirma que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus está hoje no céu realizando nos livros o juízo de investigação e intercedendo em favor de nós perante o Pai. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No juízo investigativo, temos um grande advogado e intercessor, Jesus, que ocupa também a função de juiz. Lemos em João, capítulo 5, verso 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Todos os dias, cada um de nós está decidindo aonde vai passar a eternidade. Este julgamento deve ocorrer antes da volta de Jesus, pois, de acordo com Apocalipse 22, verso 12, quando ele vier, trará recompensa a cada um. Após a vinda de Cristo, tem início a segunda fase do juízo, o juízo de comprovação, que ocorrerá no céu durante os 1000 anos, no qual os justos farão parte. Após os 1000 anos, haverá o juízo executivo, ou juízo final, quando aqueles que não aceitaram o plano de salvação receberão a triste sentença de morte eterna, e os justos viverão eternamente com Cristo, recebendo um novo e eterno lar. Durante o juízo de investigação, Paulo afirma que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Em todo julgamento, precisamos de um advogado e um juiz. No juízo celestial, Jesus é nosso advogado e juiz. Os livros que serão usados no juízo são o livro da vida e o livro memorial. As testemunhas são os anjos. O acusador é Satanás. Um aspecto muito importante a ser visto na palavra de Deus é a definição da norma ou padrão pelo qual seremos julgados. Tiago 2, verso 12, diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Viver em conformidade com a lei de Deus trará liberdades no juízo. Deus espera que cada um de nós seja aprovado no juízo. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, afirma: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia de tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, pois Ele nos livrou da condenação do pecado, entregando-se por nós na cruz. Aceite hoje o amorável convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continue ouvindo a voz de Deus e praticando seus ensinos, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Estudo Bíblico 13. As leis na Bíblia. Deus, em sua infinita sabedoria, justiça e amor, estabeleceu leis para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial. As leis não existem para impedir a liberdade humana, mas para nos proteger de dores e sofrimento. À nação israelita foram dadas diversas leis, que são agrupadas em 4 conjuntos de leis, conforme sua finalidade. O primeiro grupo de leis que encontramos na Bíblia são as leis civis, que eram leis de proteção e que regiam a nação de Israel. O segundo grupo é apresentado na Bíblia como sendo as leis cerimoniais, que regiam o serviço diário e anual do santuário e serviam de ensino e de ilustração para o plano de salvação no Antigo Testamento. O terceiro grupo é formado pelas leis de saúde, indicando que Deus se preocupa com a qualidade de vida de seus filhos. Viver em conformidade com essas leis traz qualidade de vida e longevidade. O quarto conjunto de leis está relatado em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. É a lei moral, conhecida como os 10 mandamentos, a lei eterna. Não podemos confundir quem escreveu cada tipo de lei. As leis civis, cerimoniais e de saúde foram escritas por Moisés em um livro e conhecidas como a Lei de Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e são conhecidos como a Lei de Deus. As leis cerimoniais foram dadas por Deus temporariamente para reger o serviço do santuário. A Bíblia afirma que a lei cerimonial seria abolida com a morte de Cristo, pois ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em Efésios 2, verso 15, lemos: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quando Cristo morreu na cruz, todas as ordenanças, festas, rituais e sacrifícios de animais exigidos pela lei cerimonial foram removidas. A lei cerimonial foi dada temporariamente até a vinda de Cristo para ensinar a salvação. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas o que Jesus disse sobre a lei dos 10 mandamentos, aquela que foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra? Muitos hoje pensam que Jesus, com sua morte, aboliu os 10 mandamentos. Isaías afirma exatamente o oposto, declarando que o Messias viria engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42, verso 21. Mateus relata as palavras de Jesus no capítulo 5, versos 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Não podemos usar textos da lei cerimonial que foi abolida para afirmar que a lei dos 10 mandamentos não tem validade nos dias de hoje. Jesus afirmou aos seus discípulos em João capítulo 15, verso 10: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando Jesus esteve na terra, guardou os 10 mandamentos. Se tivesse seguido apenas um mandamento, ele não poderia ser o Salvador do mundo. Muitos acreditam que quando se aceita a Cristo, não é preciso seguir os 10 mandamentos. O que Paulo nos ensina sobre isso? Ele diz em Romanos, capítulo 3, verso 31, Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Devemos aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. O homem, por si mesmo, não tem condições de obedecer à lei de Deus. Quando aceitamos a Cristo e desenvolvemos o nosso amor por Ele, é natural expressarmos esse nosso amor através da obediência aos seus ensinamentos. O próprio Cristo afirmou: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15. O salmista Davi descreve a sua alegria em seguir a lei de Deus da seguinte maneira: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Quem os guardar, há grande recompensa. Salmos, capítulo 19, versos 7 a 11. A felicidade que tanto buscamos está relacionada com a obediência aos mandamentos de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus, assim receberá suas bênçãos. 1 João, capítulo 5, verso 3, afirma: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Estudo Bíblico 14. A mudança dos 10 mandamentos.
Um grande filósofo nos ajuda a entender o estudo de hoje. Platão, em A República, nos fala sobre um mito magnífico. A narrativa reforça o desejo do povo a aceitar sua condição social, seja ela qual for. O mito era este: quando Deus criou os seres humanos, criou uns com ouro por dentro, alguns com prata e outros com bronze. Aqueles que tinham ouro por dentro deveriam ser os guardiões, o mais elevado nível político e social da nação. Os que tinham prata seriam os auxiliares. Finalmente, os de bronze seriam a classe mais baixa. Se o povo acreditasse nesse mito, ele disse, estaria satisfeito com sua situação na vida, qualquer que fosse ela, porque era ordenado por Deus. E alguém lhe perguntou: você conhece alguma forma de fazê-los acreditar nisso? A resposta de Platão foi uma das mais assustadoras e reveladoras em toda a literatura antiga. Não na primeira geração, disse ele, mas você pode ter sucesso na segunda e nas gerações posteriores. Dê tempo suficiente a qualquer mentira ou mito, e um dia o povo vai acreditar nelas. Quais são os costumes ou práticas que muitos acreditam que são verdades, mas não são? Hoje vamos estudar a lei de Deus e as mudanças que foram efetuadas pelo homem no decorrer da história. Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes 4 mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante. O 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O 6º: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E, por fim, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18: e, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A função dos 10 mandamentos é apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos capítulo 3, verso 20, afirma: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar, visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado. Quando o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores e vamos a Cristo, recebemos uma nova vida. Podemos ver a importância da obediência aos mandamentos de Deus na vida de Cristo. Em João, capítulo 15, verso 10, lemos as palavras de Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em toda a sua vida terrestre, Jesus viveu em conformidade com a vontade do Pai, expressa nos 10 mandamentos. Jesus não aprova a ideia de mudanças dos seus mandamentos. Em Mateus capítulo 5, verso 17, encontramos as palavras de Jesus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, diz que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, recebeu uma revelação de Deus sobre a mudança dos 10 mandamentos. Ele declara no capítulo 7, verso 25 e capítulo 8, verso 12, que a verdade da palavra de Deus seria jogada por terra e que Satanás criaria um sistema religioso que proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os filhos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos estariam nas mãos desse poder por 1260 anos. Esse período dos 1260 anos iniciou em 538 e terminou no ano de 1798, quando Roma perdeu o controle político e religioso. O poder de Roma também estava ativo nos dias do apóstolo Paulo. Na ocasião em que escreveu aos cristãos de Roma, declarou: Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos capítulo 1, verso 25. Hoje encontramos 2 versões dos 10 mandamentos. A primeira, a original, escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra, está relatada em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Quanto aos mandamentos criados, modificados pelos homens, Jesus comentou sobre a prática do homem deixar os mandamentos de Deus para seguir os mandamentos criados pelo próprio homem. Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e o verso 13. Disse Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Os mandamentos de Deus são princípios eternos e aplicáveis a
todos os seres humanos em todos os tempos. O sábio Salomão, em Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. Diante dos ensinamentos que vimos hoje sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus, Deus diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.